Tinha até gravado um vídeo para mandar, mas na hora de carregar não abriu. Pessoal, o fechamento, ele não é o processo. Ele é consequência dos processos que a gente seguiu anteriormente. Então, muita gente, durante o processo de fechamento, quer fazer negociação, quer persuadir, quer tentar convencer o cliente a comprar. E, na verdade, o fechamento, ele é o encerramento das etapas anteriores. O momento de eu persuadir é durante a apresentação comercial. Então, lembrando do que a gente já trabalhou até agora. Primeiro, a gente falou sobre Spin Selling, que é o framework de levantamento de necessidades para gerar conexão, para eu conseguir fazer as perguntas certas para o meu cliente. É a base de uma venda consultiva. A venda consultiva, ela é especificamente com perguntas. É como uma consulta ao médico. O médico te faz perguntas, baseado nas tuas respostas, ele vai te entregar um diagnóstico. Esse é o papel do vendedor consultivo. Na aula seguinte, a gente falou sobre qualificação de lead. Como é que eu entendo se esse cliente que está entrando em contato comigo, ou que eu estou buscando, ele tem o perfil que eu busco. Não é simplesmente uma pessoa ter interesse em adquirir o teu produto. Tem que fazer sentido para ela e para a empresa. É impossível você vender para todo mundo, você nem deve vender para todo mundo. Eu tenho certeza que vocês, em algum momento, já tiveram algum cliente que lhe deu mais dor de cabeça do que qualquer coisa. Você pensa, pô, se eu tivesse voltado atrás, eu não teria fechado com esse cliente. Porque faltou, talvez, em determinado momento, você qualificar, saber se ele tem o perfil de cliente que você busca. Na aula seguinte, a gente falou sobre a apresentação comercial, sobre a estrutura de uma apresentação comercial. Então, a gente começa ali com a calibração, que nada mais é do que você gerar conexão do teu cliente, e hoje a gente vai falar sobre isso também com as técnicas de rapport que se utiliza na comunicação e na oratória. Então, eu inicio uma apresentação comercial fazendo esse processo de calibração, depois eu vou para uma carta de intenção, que é dar um direcionamento para o meu cliente sobre o que vai acontecer durante o meu atendimento, para que ele não fique numa expectativa de que eu vai demorar muito, vai demorar pouco, não sei o que vai acontecer. Então, o roteiro do que a gente vai fazer. Aí eu entro com a apresentação comercial. E na etapa anterior, onde eu fiz a qualificação de lead, as perguntas servem para eu montar uma apresentação personalizada. Então, quando eu apresento a solução para ele, eu não estou apresentando qualquer solução ou uma solução genérica. Eu estou apresentando uma solução específica para o problema que eu levantei anteriormente. Por exemplo, uma empresa que tem 4.000 SKUs no estoque. A gente tem clientes que têm 18.000 produtos em estoque. Se eu não faço um levantamento de necessidade com o meu cliente, como é que eu vou apresentar o produto? Eu não tenho como saber qual é o produto. Mas isso serve para serviços também. Por exemplo, dentro do Castilho a gente tem mais de 20 opções de curso. Então, se eu chego, só de inglês tem 8 cursos diferentes. Então, se um aluno chega, um possível cliente chega e fala, eu quero informações sobre o curso de inglês. Eu não vou apresentar os 8 cursos. Eu tenho que entender qual é a necessidade dele e depois que eu tiver as respostas, aí eu apresento o curso que eu acredito que vai se encaixar. Por isso que, na venda consultiva, eu não faço aquilo que o meu cliente me pede ou aquilo que ele quer. Eu faço aquilo que ele precisa, porque o especialista sou eu. Durante essa apresentação comercial é que eu vou persuadir, é que eu vou trabalhar o processo de convencimento, mostrar para ele que, veja bem, convencimento é diferente de coerção. Eu não quero convencê-lo a comprar uma coisa que ele não precisa ou que eu quero que ele compre somente. Não. O objetivo do convencimento é você direcionar o teu cliente para um caminho que vai ser a solução do problema dele. Então, não adianta somente eu ser beneficiado. Eu tenho que trabalhar com princípios fundamentados para que eu tenha uma relação de confiança com esse cliente. Ninguém vai comprar de quem não confia. E dificilmente você tem uma venda, principalmente no contexto que a gente vive hoje, que tu vende uma vez para o cara e tu nunca mais vai vê-lo na vida. A grande parte das vendas que a gente tem durante o ano, elas são vendas ou de recorrência, que o cliente volta para comprar, ou de indicação. Então, se eu tenho uma relação de longo prazo com esse cliente, essa relação tem que ser pautada em transparência. Então, por isso que muita gente pede uma fórmula mágica, dizer assim, durante o fechamento, qual é a frase que eu vou falar que vai convencer o meu cliente a fechar? Não tem, ou melhor,
existem algumas coisas que a gente pode falar, mas será que isso realmente vai atender o teu cliente? No final das contas, o nosso trabalho, a nossa função é servir como contribuição. De que maneira eu posso contribuir para que o meu cliente alcance o seu objetivo? Depois dessa etapa da apresentação comercial, eu vou para um feedback. O que é esse feedback? Você vai, depois de ter apresentado para o teu cliente, perguntar o seguinte: ô Mariel, por tudo aquilo que eu te apresentei aqui, você acredita que é isso que você busca? Aí, Mariel, não, eu entendi tudinho, realmente eu acho que é isso que eu busco. É isso que você busca no serviço X? É isso que você está pretendendo encontrar em um produto Y? Não, é isso. Você acredita que eu consigo atender as suas necessidades? Baseado no que eu te informei? Ah, não acredito que você consegue entender minhas necessidades. Aí sim, eu vou para o processo de negociação, que negociar nada mais é do que uma resolução de conflito. Negociar não é convencer ou persuadir novamente. Negociar é uma forma de resolver conflito. Qual que é o conflito? Eu quero vender pelo maior valor possível e o meu cliente quer comprar pelo menor valor possível. Aí a gente trabalhou ali o conceito de ZOPA, de GAT, na ponto de recuo. Então, fazendo essa revisão, o Iago já chegou aqui, a gente vai iniciar. Iago, muito obrigado pela tua disponibilidade de tempo. Para quem ainda não conhece, apesar de que a gente apresentou algumas vezes na nossa comunidade, o Iago é uma grande referência na área de vendas, é um cara que eu tenho muito respeito, muita admiração, porque eu vi iniciando o processo não como vendedor, mas como gestor, e a gente percebe a evolução. Eu fico também muito feliz por ter pessoas daqui de Belém, pessoas daqui do Pará, servindo como referência para o Brasil inteiro. O Iago, além de vendedor, que é característica principal das pessoas que a gente troca aqui na comunidade, além de vendedor, é um super gestor. Ele era franqueado da Vox Chuyu daqui de Belém, Vox Chuyu Marizal, e conseguiu, eu posso afirmar com veemência que mudou o conceito de oratória. Aqui, a princípio, a gente olhava para um curso de oratória, cara, quem é que vai querer fazer oratória? É muito restrito, isso aqui é complicado e tudo mais. E a forma como a Vox Chuyu atuou aqui em Belém serviu de referência para todo o Brasil. A Vox é uma rede de franquias, tem mais de 200 unidades, e tanto serviu como referência para o Brasil que hoje o Iago é diretor nacional de vendas, é sócio da franqueadora, e eu tenho muito orgulho e fico muito feliz por ter visto essa construção, ter participado ali também como aluno e como amigo. Então, Iago, eu vou deixar para tu te apresentar um pouquinho também, mas as pessoas já te conhecem dentro da comunidade. Novamente, muito obrigado e a gente vai trocando ideias aqui. Eu tenho algumas perguntas para te fazer, o pessoal mandou perguntas também. É contigo agora, meu irmão. Rapaz, depois dessa introdução e eu apanhando aqui para ver se eu conseguia manter meu celular, eu acabei de chegar aqui em São Paulo, passei o direito da estrada, mas, pô, muito obrigado, meu amigo, em primeiro lugar, por me estar, por a gente estar aqui nessa conversa para falar sobre vendas, que é o que mudou minha vida. É a profissão que eu tenho muito orgulho de falar, que hoje eu sou vendedor. Eu digo que se todo mundo tivesse a liberdade de vender, de entender como que a venda pode ser um meio para transformar a sua vida, todo mundo teria essa oportunidade de não ter essa crença limitante que vender é para qualquer pessoa, de que vender é para quem não tem mais nada na vida. Então, muito prazer para os que não me conhecem, sou Iago Bahia, lá ele já me apresentou muito bem. Hoje eu sou sócio de uma marca que hoje é a maior rede de escola de oratória da América Latina, que é a Vox Chuyu, sou diretor comercial. Eu estou aqui com a vozinha já judiada, que rodei hoje o interior de São Paulo para visitar algumas das nossas unidades. Hoje nós temos mais de 200 unidades aí pelo Brasil, com mais de 90 mil alunos impactados por uma metodologia de oratória e comunicação. Como o Laíri colocou, fui franqueado da Vox em Belém, então fui o recordista nacional de vendas. Sou o recordista, posso falar isso, né? Toda vez que eu vou visitar as unidades, eu aperto eles e falo assim, ó, por enquanto ninguém chegou ainda, viu? Olha que eu nem vendo mais matrícula direto. Mas hoje eu sou recordista nacional de vendas, a Vox é uma empresa com 10 anos uma empresa nova, mas que já tem aí o seu know-how, a sua história, então eu sou recordista nacional de vendas da Vox. Fui vendedor de porta em porta na Estônia, uma empresa de máquina de cartão, para quem não conhece, né? Empresa verdinha. Então lá na Estônia fiquei alguns anos, digo que foi minha faculdade de vendas. Eu sou formado em Direito, mas não lembro muita coisa do Direito, mas na Estônia eu lembro de muita coisa. Inclusive, estou até conversando com o meu antigo chefe, que mora aqui em São Paulo, que vai vir aqui jantar no hotel depois com a gente.
Fui também vendedor na Fundação Estudar, que é uma empresa do Jorge Paulo Lema, do grupo Ambev, onde também pude ter essa experiência. E hoje estou aqui levando a oratória, a comunicação para cada vez mais lugares. Como eu costumo dizer, né? Se a gente falar com confiança, a gente falar bem, saber colocar todas as técnicas, eu já sei que o Laíri colocou aí para vocês, que segue, saber fazer as perguntas certas, é importante. A técnica é muito importante, mas se você não colocar o tom de voz certo, utilizar a linguagem corporal certa, saber realmente o momento de pausar, o momento de entonar a tua voz, o momento de você também colocar uma narrativa, colocar uma história, colocar os gatilhos mentais, que eu sei que o Laíri já deve ter falado muito bem para vocês. Eu acredito que a gente não consegue ter o resultado que provavelmente vocês querem ter. Então, estou aqui para servir. Maravilha, obrigado, Iago. E eu queria começar perguntando de que maneira, Iago, tu acredita que a oratória ela pode ajudar ou atrapalhar em um processo de venda? Como é que o vendedor ele pode potencializar o argumento ou potencializar a apresentação comercial dele, ou isso pode destruir a narrativa dele de comercial? Pô, show de bola, show de bola. Acho que primeiro, quando a gente entender como é que a comunicação ela é moldada, é uma pesquisa bem famosa da Universidade de Califórnia dos Estados Unidos, que foi feita por um professor Albert Merhab, onde ele foi entender em diversos contextos o que de fato faz uma comunicação, como é que ela é moldada. Então, hoje a comunicação ela é dividida basicamente em 3 pilares, a comunicação direta. Nós temos as palavras, nós temos a entonação e a modulação da voz, e temos a linguagem corporal, gestos, expressões faciais. E muitas vezes o vendedor ele precisa de falar a palavra certa, tem de utilizar a palavra ou aquele conjunto de palavras de uma maneira específica que é suficiente para ele ter um resultado. Então, mas o professor Berham ele percebeu que da nossa comunicação como um todo, somente 7% tem a ver com as palavras. Então, 7% que você fala, o conteúdo propriamente dito. E aí, 38% é a entonação da nossa voz, a forma que você vai modular, oscilar entre a sua voz. E 55% que vai para os nossos gestos, expressões faciais, para a nossa linguagem corporal. Então, aquela famosa expressão que teu corpo não fala, ele grita. E o que isso tem a ver com venda? É que vender é confiança. Se você pudesse escolher de comprar com uma pessoa que você confia ou quem não confia, você ia querer comprar de quem? Você ia querer comprar de quem confia. E para você passar confiança, você precisa, além de colocar as palavras certas, fazer as perguntas certas, precisa saber entonar a tua voz, colocar a linguagem corporal certa. Eu recentemente estava visitando uma unidade nossa na Barra da Tijuca, que fica no Rio de Janeiro, e aí eu vi que a vendedora, hoje a gente vende um ticket alto de oratória, alto que eu digo em percepção de mercado, porque é um investimento que vale muito a pena, o próprio Laíri foi nosso aluno, e aí dentro desse cenário, eu estava vendo a vendedora vender, então eu gosto muito de fazer simulação prática, inclusive, se você puder aprender sobre vendas e praticar, a simulação prática ela é bem maior do que só o treinamento técnico, como eu sempre falo, porque aí é jogo. E aí eu fiz uma simulação com ela, escutei ela falando no telefone e ela querendo vender o nosso curso, que é um curso de high ticket por telefone. E aí eu olhei aquilo e falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta, por que você não está trazendo essa pessoa para uma reunião? Seja uma apresentação presencial online? Ela, não, porque às vezes a pessoa prefere aqui por telefone, é crença, né? Crença limitante. Prefere aqui por telefone, e aí eu acho que fica mais interessante. Eu falei, deixa eu te falar um negócio, quando a pessoa está só ouvindo a tua voz, escutando as palavras que estão saindo da tua boca, ela tá pegando aí, você tá pegando aí, pega aí 38 mais 7%, que menos 50% da tua comunicação. Então, a chance dela confiar em você é muito menor do que ela está te vendo, te ouvindo e vendo você colocar as palavras certas. Então, portanto, a gente precisa ter esse primeiro ponto. Então, quem quiser anotar, eu adoro anotar as coisas para lembrar, mas se puder colocar uma coisa na cabeça de vocês, é que venda é igual a confiança, qualquer tipo de venda. A gente não vai querer comprar de quem a gente não confia. E a oratória, a comunicação é muito importante para você passar a confiança correta. Ninguém vai querer comprar de alguém que não consegue olhar nos olhos, de alguém que não consegue gesticular, que esconde as mãos. Então, por isso, a gente tem que saber posicionar como que a comunicação é para saber realmente como a gente gera confiança para o nosso prospect, né, para o nosso futuro cliente. Isso é bem bacana, Iago. Faz total sentido, porque claro que a gente está falando de uma venda que ela é uma venda high ticket, um processo muito mais consultivo, e é o direcionamento que a gente tem dado em todos os encontros que a gente está fazendo. Ele serve para se aplicar em qualquer tipo de produto, mas ele é específico para quem trabalha uma venda mais consultiva. E aí a gente tem muita gente, muito vendedor, que ele gosta de fazer um atendimento por WhatsApp, porque ele acha que é mais rápido. E aí, trazendo essa pesquisa, por exemplo, por ligação, a tua vendedora ainda tinha ali uns 45% de toda a comunicação. Pelo WhatsApp, só tem as palavras.
é 7% da comunicação. O que tu acha desse vendedor que acredita que o WhatsApp é mais rápido? Qual é o conselho que tu daria para uma pessoa que só gosta de vender por WhatsApp? Legal. Primeiro que eu digo que por que as pessoas sempre vão falar? Você perguntar para um vendedor inexperiente, que não entende de taxa de conversão, de métrica, de volume, você perguntar para ele assim, você prefere vender no WhatsApp ou no cara a cara? Eu digo que 95% dos vendedores vão falar, prefiro no WhatsApp. Por que prefere vender no WhatsApp? É que no WhatsApp o não dói muito menos. É óbvio que ele vai escolher o WhatsApp. O não dói muito menos. Então, uma coisa é você chegar aqui, eu tô olhando nos olhos aí e falar, cara, não quero comprar. A rejeição, ela é forte. A gente não gosta de ser rejeitado. Quem gosta de ser rejeitado? Inclusive, tem pesquisas que dizem que o não ele é que vai uma dor física. Então, você não gosta de ser rejeitado. A rejeição dói muito menos no WhatsApp. Claro, o WhatsApp é uma ferramenta válida. Você tem que utilizar, como eu costumo dizer, como um apoio à venda. Hoje tem pesquisas que falam sobre a importância de você combinar canais. Então, às vezes, você vai iniciar no WhatsApp, depois você vai para uma ligação, eventualmente você vai para uma reunião, às vezes para o e-mail, para depois conduzir para uma reunião, depois ir para um presencial. Então, não é que você não vai utilizar o WhatsApp, mas quando você utiliza o WhatsApp de uma maneira majoritária, você está perdendo uma grande oportunidade da pessoa escutar o tom da tua voz, ver a tua linguagem corporal. Hoje, um dos nossos sócios que está entrando aí junto com a gente é o Otaviano Costa, que virou nosso sócio aqui na Vox. Então, além de ser nosso embaixador, vai ser nosso sócio, já está mexendo em algumas coisas do nosso produto. E a primeira coisa que eu, como diretor comercial, passei para o Otaviano foi uma série de vídeos no nosso processo de venda no WhatsApp, humanizado, para que ele pudesse também trazer essa pessoa para um telefone. Então, nós temos vários, para quem é nosso franqueado, nosso vendedor, ele tem vários vídeos do Otaviano Costa agora no processo de venda, falando rápido, mas também tentando trazer essa pessoa ou para uma reunião, ou para uma aula experimental, ou de fato para um workshop, que seja. Até porque isso é importante, porque a gente entende que o WhatsApp sim é um canal que a gente vai utilizar, mas a gente precisa primeiro entender o nível de conexão que a gente precisa ter com esse nosso possível cliente. E no WhatsApp a gente acaba não tendo toda a conexão necessária. Claro que vai variar muito, a gente está falando muito de venda consultiva aqui. Claro que uma venda de varejo, às vezes você tem que utilizar o WhatsApp. Mas você pode testar que muitas vezes, mesmo utilizando o WhatsApp, se você usa de maneira correta áudio, você tem o poder da entonação na sua voz, e vídeos, isso vai aumentar a tua taxa de conversão. Inclusive, tem várias pesquisas que falam sobre isso. Tem uma pesquisa da Going.io que fala sobre a importância da gente combinar áudio e vídeo durante o WhatsApp. É bem bacana isso. Inclusive, se a gente for perguntar, tem gente que está ouvindo agora e está falando assim, gente, mas eu vendo pelo WhatsApp. Aí a pergunta que eu sempre faço é o seguinte, beleza, quantas vendas tu fizeste pelo WhatsApp? Eu fiz 4 nessa semana. E quantas tu deixou de fazer? Nunca sabe. Porque o WhatsApp ele é uma ferramenta fria. Quando a gente faz prospecção ativa, o termo que se usa é cold call, né? Fazer uma ligação fria. Então, como é que eu vou utilizar uma ferramenta fria para um processo que também é frio? Agora, eu acho que o WhatsApp, como tu colocaste, Thiago, ele pode ser um suporte muito bom quando o lead estiver um pouco mais quente. Então, qual que é a sugestão? Eu esquento o lead por ligação, e aí depois que eu fiz uma call to action, agendei alguma apresentação comercial, aí eu posso chamar no WhatsApp fulano, somente para te enviar aqui o endereço da empresa, a gente fica aqui assim, assim, assado, chegando aqui você vai perguntar pelo fulano de tal. Eu acho que combinando essas coisas, uma outra coisa também que o pessoal costuma não usar porque acha infantilizado o emoji. O emoji também pode ser utilizado uma ferramenta porque ele dá um sentimento para aquilo que tu está querendo expressar somente com palavras, lembrando que 7% apenas da comunicação, como o Iago falou, são as palavras. Por isso que a gente tem muitas pessoas que discutem com o namorado, às vezes com alguém da família pelo WhatsApp, e quando se encontra pessoalmente, mas não era isso que eu queria dizer, você entendeu errado e tal, porque o WhatsApp dá abertura para isso. Mas, Iago, falando um pouquinho sobre a apresentação já pessoal, quando eu estou com o meu cliente na minha frente, qual é a dica que tu daria para alguém que quer passar um nível de autoridade maior? Para que passe essa confiança que tu falaste, só vou comprar de quem eu confio. Qual que seriam as técnicas de comunicação, as técnicas de oratória, de linguagem corporal, que um vendedor que está começando agora, por exemplo, pode utilizar, que isso vai gerar uma autoridade melhor para ele? O primeiro ponto é você gerar algum tipo de conexão com esse cliente, principalmente numa venda consultiva. E aí a gente tem uma aula na Vox específica para falar sobre rapport. Tem muita gente que fala de rapport por aí, mas poucas pessoas sabem fazer. Então, rapport nada mais é do que você gerar uma conexão genuína por algumas atitudes que você vai falar e vai fazer com a tua comunicação verbal ou não verbal.
E rapor nada mais é, como eu costumo dizer, é você fazer o santo bater com outra pessoa, porque hoje, querendo ou não, e o Cialdini explica muito isso no Armas da Persuasão, que o primeiro ponto, a primeira forma de comunicação que você tem que utilizar, primeiro gatilho, é você gerar uma reciprocidade com aquela pessoa. Você fazer o teu santo bater com ela. A pessoa tem que gostar de ti. Não tem jeito. Então, quantas vezes a gente sabe que nós tecnicamente somos melhores, que nosso produto é melhor, mas a gente perdeu por algum motivo, porque seja aquela outra pessoa tem algum tipo de conexão, teve um network, teve um relacionamento, ou tiver afinidade. Então, a afinidade ela é muito importante. E aí, como é que gera rapport? São várias maneiras da gente gerar rapport. Mas logo no início de uma venda consultiva, eu gosto muito de utilizar uma técnica chamada FORM. Então, é um acrônimo aí para FORM, onde você vai tentar gerar Esse é o momento de anotar, hein, pessoal? Você vai gerar um tipo de conexão com aquela pessoa, onde você vai tentar buscar. Por que é um FORM? Eu adoro acrônimo. São essas siglas que fica mais fácil da gente lembrar. Então, o F é de família. Então, de repente, você é pai, a pessoa é pai também, você é casado, a pessoa é casada também, você tem irmãos, a pessoa tem irmãos também, então você vai tentar puxar assunto, é claro que você tem que fazer seu dever de casa, você tem que pesquisar antes sobre essa pessoa, então buscar algum tipo de conexão em relação à família, vocês têm filhos, quantos filhos, então é uma maneira de você gerar essa conexão. Outra, você fala da ocupação, então, por exemplo, se eu estou conversando aqui com a advogada, eu falo, cara, você tem que se formar em direito, ó, inclusive na faculdade, eu gostava muito dessa matéria de direito tributário, tem que ser tributarista. Então, a maneira de você gerar uma conexão, falando da ocupação da pessoa. O R, que é a recreação, então você descobrir algum hobby da pessoa, a pessoa gosta de futebol, a pessoa gosta de vôlei, futebol, a pessoa gosta de ir ao teatro, ela gosta de ler, você gerar essa conexão. Então, isso é bem simples a gente fazer, a gente faz o nosso dever de casa. E o final, que é o M, que é o de motivação, né? Às vezes a motivação vai ter a ver com o que a pessoa tem como propósito, até com a própria religião que a pessoa pode ter, ou com a crença que ela tem. Então, você puxar assunto antes de entrar diretamente no porquê de você estar naquela reunião, utilizando essa estratégia, forme a família, ocupação, recreação e motivação, é uma maneira de você gerar essa conexão. Além disso, se você está no pessoal, existe uma técnica que também é bem conhecida, mas que pouca gente utiliza na prática, que é o espelhamento. Esse espelhamento ele pode ser corporal, ele pode ser do tom de voz, ele pode ser das palavras, que é o que poucas pessoas usam. Então, esse espelhamento corporal é quando você está realmente modelando a linguagem corporal das pessoas. Então, se o Laíri está com a mão usando assim, eu vou começar a utilizar minha mão assim também, porque isso vai gerar uma sensação de semelhança e o cérebro dele conscientemente vai pensar que eu sou parecido, e quando a gente vê que tem alguém parecido, a gente confia um pouco mais. Outro ponto é você espelhar o tom de voz. Então, se eu sei que o Laíri fala um pouquinho mais pausadamente, eu também vou falar um pouco mais pausadamente, mesmo que não seja tão natural assim para mim, porque eu quero gerar uma sensação de semelhança. E o outro que pouca gente faz é em relação às palavras. Então, estou sabendo que o Laíri já falou de pinceling para vocês. Se você repetir de preferência de 3 a 4, das 3 a 4 últimas palavras que o teu prospect falou, isso também gera sensação de semelhança, além do tom de voz da linguagem corporal. Então, se você está lá nas perguntas do Spincel, alguém está vendo no encontro de Spincel, ele já me falou que treinou bem vocês em relação a isso. Então, se você pergunta para a pessoa, ó, e se através da minha metodologia, vamos supor que eu estivesse vendo aqui oratória para vocês, por meio da minha metodologia, eu te mostrar que esse método ele vai curar todas as dores que você me falou, e que, é claro, o investimento vai valer a pena, teria alguma coisa que te impediria de iniciar de forma imediata aqui na nossa escola? Aí a pessoa fala assim, ó, nada me impediria. Aí você repetir as palavras. Então, nada te impediria. Entendi. Deixa eu avançar aqui. Você vai repetir 3 a 4 últimas palavras dessa pessoa, isso também gera uma sensação de semelhança. Isso é técnica de comunicação. Então, isso vai muito além de entonar a voz, mas vai de você se aprofundar e tentar gerar uma sensação realmente de semelhança, para que aquela pessoa comece aos poucos a se abrindo mais, confiando mais em você, e aí você vai conduzir ela durante o processo de venda. Perfeito. A gente, dentro do processo de PNL, a gente chama isso também de Dareco, né? O Dareco é importante não só para o que o Iago comentou, de gerar essa conexão, mas também de fazer com que a pessoa deixa aquela palavra no inconsciente, aquela frase no inconsciente, ela vai lembrar. Então, quando chegar ali no processo de negociação, que a gente vai falar mais de preço, isso vai ficar latente naquela pessoa. Pô, mas apesar do investimento, isso vai resolver todos os meus problemas, todas as minhas dores e tudo mais. Iago, o Vitor levantou a mão aqui. Vitor, vou pedir só para tu segurar a tua ideia. A gente vai
liberar para você fazer a pergunta, mas a gente deixou a pergunta para daqui a uns 10 minutinhos, junto com outras perguntas que o pessoal fez no Instagram. Então, segura a tua ideia aí, que a gente já vai liberar para vocês fazerem perguntas. Bom, Iago, quando a Vox Studio começou aqui em Belém, a gente ajudava, a Cavalera ajudava o Iago e a Vox no processo de recrutamento e seleção. E a gente recebia muitos currículos, geralmente recebia mais de 100 currículos, mas o que fazia a gente avançar os candidatos, e o Iago sempre participava de todas as etapas como tomador de decisão, não era o currículo, era a forma como essa pessoa se comunicava durante um processo seletivo. As pessoas também não entendem que em tudo que a gente faz na vida, toda relação é uma relação de venda. Inclusive quando eu estou fazendo um processo seletivo. E por muitas vezes as pessoas acabavam se questionando, falando assim, pô, mas o meu currículo é muito melhor, eu tenho muito mais experiência. Mas não adianta você, sabe, é uma coisa que o Iago sempre fala, né? Não adianta você saber se não parece que você sabe. Então, no final das contas, vale muito mais a pessoa que se comunica melhor do que a pessoa que tem experiência. Iago, queria que tu contasse alguma coisa que já aconteceu dentro da Vox, ou então da tua experiência de vida, que de repente tu perdeu a oportunidade por não saber se comunicar corretamente, ou que tu conheceu alguém que perdeu uma oportunidade por não saber se comunicar corretamente. Legal, são várias coisas que acabam acontecendo, mas tem uma, como eu costumo sempre brincar, que eu não conto aqui só case de sucesso, porque eu já fiz besteira, ainda faço até hoje. A gente vai errando e aprendendo com nossos erros. Mas eu lembro uma época que eu estava na Estônia ainda, tinha que negociar máquina de cartão para colocar numa grande rede de restaurante lá do Pará. Hoje eu moro em Ribeirão Preto, São Paulo, mas me mudei tem acho que um mês, mais ou menos. E aí, na época da Estônia, eu estava em Belém. E aí estava negociando uma grande rede de restaurante, não conseguia falar com o tomador de decisão, até que um belo dia eu consegui falar com esse tomador de decisão. Cheguei lá, menino novo, que uns 4, 5 anos atrás. Então, não, 6 anos atrás, mais ou menos, é por aí. Aí cheguei lá, falei, pô, consegui falar com o dono, meu irmão, agora. Chegou o meu momento, é agora. E aí comecei a falar de forma acelerada. Comecei a falar, não, vai ser assim, assim, assado a nossa empresa, blá, blá, blá. Eu lembro que o dono lá, que era um senhor bem mais velhinho, virou pra mim e falou assim, meu filho, eu falei, oi, pode falar um pouquinho mais devagar e mais baixo? Eu falei, puta merda, velho. Porque até tem total a ver com o que a gente tava falando sobre rapport, sobre espelhamento, que eu tava em uma sintonia e o meu prospect ele tava em outra sintonia. Então é óbvio que ele não tá entendendo nada do que eu tava falando. Então isso é um grande case besteira do que não fazer. E aí outro ponto também, aí já é um caso bem mais interessante, tem uma aluna nossa, ela era fisioterapeuta, e o sonho dela era migrar para uma área de consultoria de imagem. Ela tinha feito vários cursos de consultoria de imagem, lá ele já até estudou com ela, sabe quem ela é. E aí essa pessoa chegou para mim e falou assim, deixa eu te falar, eu estou aqui na fisioterapia, não ganho mal, tenho que fazer plantão, mas a minha rotina não é legal e eu sou apaixonada pela área de consultoria de imagem. Realmente é o que eu gosto, só que eu não consigo viver disso. Porque eu não consigo vender, não consigo me comunicar, não consigo falar do que eu faço. Tem vergonha. Então eu não consigo contar aqui o que eu faço. Então eu preciso de vocês, senão eu vou ter que ficar na fisioterapia, eu vou abandonar aqui a consultoria e eu fico infeliz. Ela chegou, ela treinou basicamente mais de um ano com a gente, porque ela fez o nosso curso de 10 meses, na época que era Academia de Oratória, ela foi um dos nossos alunos, hoje ele dura 7 meses. E logo depois ela fez o pós, que é o nosso curso de aperfeiçoamento, são mais 3 meses. Então ela fez aí 1 ano e 1 mês de oratória. E recentemente eu recebi uma mensagem dela, que ela falou assim, deixa eu te falar, pedi demissão, viu, fisioterapia, eu vou na verdade era até o final do ano passado. Então ela virou esse ano agora, hoje ela já vive 100% de consultoria de imagem. E o que foi importante para falar de comunicação e venda? É que ela aprendeu algo maravilhoso que se chama storytelling, que é você saber contar a tua história, a tua narrativa. Então, como que você usa isso na prática? Basicamente tem uma técnica chamada estrutura dos 3 atos. Toda história vai ser parecida. Então, toda história, a primeira parte você tem que fazer o contexto. Quem que é o personagem? Quem que estava nesse momento? O que aquela pessoa, o personagem principal, ele sentia? Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando eu ia vender na Estônia, eu tinha acabado de deixar de fazer a prova da OAB, então passei na primeira fase da OAB, para quem não sabe, são 2 fases da OAB. Então eu optei por não fazer a segunda fase, sendo que eu tinha passado porque eu estava vendendo máquina de cartão e estava apaixonado. Imagina eu vendendo essa ideia em casa, né?
Então, venda tá em tudo que é momento. Que eu cheguei em casa e falei, mãe, eu não quero mais ser advogado, não. Você é vendedor de maquininha. Ela virou pra mim e falou assim, você tá ficando doido, né, moleque? Onde é que eu errei nessa vida? Hoje ela entende. Mas foi difícil naquele período. Não vendi tão bem, não. Mas é quando você acredita que aquilo vai fazer a diferença na sua vida. Então, na hora que eu ia chegar para negociar, por exemplo, o material de construção e o mercado de máquinas de cartão, digo que é um dos mercados mais concorrentes, quantas maquininhas você já deve ter visto por aí? Então, são mais de 10, 12, 15 máquinas no mercado. Então, eu chegava para a pessoa e falava assim, ó, deixa eu te falar aqui, ó, deixa eu ver aqui, o Roberto, deixa eu te falar, eu sou formado em Direito, eu larguei a advocacia, porque eu não me sentia que eu estava ajudando de verdade, eu não sentia que eu estava fazendo diferença. Foi um momento muito difícil da minha vida, porque eu tive que bater de frente com a minha família. Mas quando eu conheci a Stone, quando eu conheci essa empresa, eu realmente acreditei tanto naquilo que eu abandonei a carreira jurídica. Então eu não estou aqui para somente te vender, eu estou aqui para realmente entender a tua necessidade, entender como que eu posso te ajudar por meio da nossa solução, que vai muito além de uma máquina de cartão. Aqui a máquina de cartão vai ser só o início do nosso relacionamento, que eu quero realmente ser um consultor para ti, estar aqui para te servir. E eu não teria largado, batido de frente com a minha família para estar aqui vestindo esse uniforme, estar aqui no sol, pegando chuva, se não fosse realmente para ajudar. Então eu te pergunto, você quer contar com um fornecedor que vai te dar um preço barato ou você quer contar com um fornecedor que vai te dar um preço competitivo, mas que vai estar aqui para ser muito mais do que um fornecedor? Ou seja, o que a gente está fazendo aí? Primeiro eu estava contando minha história. Por que a história vende tanto? Ela é verdade. Ela é tua. Então você, vendedor, toma posse da tua história. Ela é verdade. Ela é tua. Então ela vende, ela conecta. E segundo que, neurologicamente falando, a gente toma decisão por meio de um sistema chamado sistema límbico, que é o sistema das emoções. Todas as pessoas tomam decisões pela emoção, depois elas justificam pela razão. E quando você conta história, tem várias pesquisas, inclusive um livro que eu gosto muito, que é O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, ele fala exatamente disso, que quando você conta uma história, fizeram várias pesquisas onde eles colocam eletrodo, aquele choquinho no cérebro das pessoas, e quando uma pessoa escuta uma história, a parte do sistema límbico, que é o sistema das emoções, que faz tomar decisão, começa a pipocar, ó. Começa a fazer sinapses, que é o processo de aproximação dos neurônios. E aí o que acontece? Então, quando você conta uma história, conta uma narrativa, que é uma técnica de comunicação, de oratória, você consegue fazer a pessoa emocionalmente se envolver, e quando você faz a pessoa emocionalmente se envolver, aumenta a chance dela comprar de você. Tanto que o Steve Jobs fazia lançamento de iPhone e nada mais do que contava histórias. Tanto que o maior orador e comunicador, independentemente do que você acredita, da sua crença, mas o maior comunicador que o mundo já teve se chama Jesus Cristo. E o que ele fazia? Ele contava histórias, ele contava parábolas, usava analogias. Então, grandes referências que são marcadas hoje também contar narrativas e contar boas histórias e acabaram vendendo muito mais do que produto, mas vendendo suas ideias. Então, aprenda a contar a sua história o mais rápido possível. Muito, muito bacana isso, Iago, porque estava aqui para eu te perguntar sobre storytelling, como a gente podia aplicar, e, cara, a forma como tu colocou foi muito boa, e acho que isso é muito importante, porque o vendedor ele tem um estigma que é algo cultural, em que as pessoas geralmente associam ele a uma pessoa que é um charlatão, ele quer pegar teu tempo, ele quer pegar teu dinheiro, ele é mentiroso. Só que todo mundo tem uma história de vida poderosa que pode colocar dentro do seu processo de venda. Isso é vender. É você contar uma boa história que se conecte com o teu cliente. E aí todo o resto é consequência. Vai ficar mais fácil. Iago, a gente tem algumas perguntas aqui. Eu quero dar a oportunidade para o Vitor fazer a primeira pergunta. Vitor, fica à vontade. Pode abrir o teu microfone e fazer a pergunta para o Iago enquanto eu estou pegando as outras aqui, tá? Não, perfeito. Na verdade, eu queria compartilhar uma que eu utilizo aqui, que é para criar rapport. Eu não tenho estatísticas quanto a isso. Eu tenho uma experiência prática, né? Mas o que gera bastante rapport com o cliente, principalmente quando a gente vai iniciar uma venda, fazer uma venda consultiva, é mostrar um interesse genuíno no negócio dele. Por exemplo, né, fazer uma pesquisa prévia. Dona Diana, poxa, Paulo, eu queria te dar os parabéns, porque eu fiz aqui uma pesquisa aqui sobre o teu negócio, vi aqui a página, vi o teu Instagram, e vocês têm realmente um produto muito bacana, tem uma vitrine muito bacana, e isso me encantou. Eu quero poder estar oferecendo aqui a minha solução para que eu possa levar o teu negócio para o próximo patamar. Vamos ver o que é que hoje está gerando de dificuldade no teu processo, entendeu? Então, o elogio é uma arma muito interessante para criar rapport, e também essa questão de mostrar interesse em resolver.
né? Então, poxa, você tem hoje essa vitrine, tem hoje todo esse processo, o que é que hoje está te impedindo aí de crescer, né? O que é que hoje você está precisando de métricas, está precisando de uma ferramenta de vendas melhor, está precisando fazer a gestão do seu resultado. Então, quando a gente mostra esse interesse genuíno, é humanamente impossível a pessoa não retornar com uma empatia, porque você mostra ali o interesse em resolver essa solução e isso acaba gerando muita confiança, né? Principalmente quando você faz essa pesquisa prévia de interesse ali no negócio do cliente, né? Existe tudo que o Iago apresentou, mas essa é uma técnica muito eficiente porque gera essa confiança instantânea, né? O interesse em escutar e saber ali o que é que realmente está acontecendo. Né? Sim. É você se colocar como contribuição, né? Tem muita gente que já começa uma abordagem assim, Laíri, Iago, eu quero te apresentar uma solução. Tá? Qual é o meu problema? Como é que tu vai apresentar uma solução se tu sequer sabe qual é o meu problema? Então, a gente passa, ao invés de ser interessado, a gente se torna interesseiro. Porque eu só quero empurrar uma coisa para o meu cliente sem saber se o meu produto realmente ajuda ele. Por isso que é muito importante, isso que a gente estava conversando agora, e tem conexão com o que tu falaste, Vitor, é muito importante que a gente esteja pronto para, inclusive, dizer para o cliente que a gente não consegue entendê-lo. Pô, cara, eu queria muito vender para ti, Iago, eu queria muito ter como cliente, mas a solução que eu tenho não resolve o teu problema. Mas eu vou te dar uma outra alternativa que vai resolver. Por exemplo, Iago, eu sei que tem muita gente com fobia de falar em público, fobia mesmo, e acredita que talvez somente a oratória possa ajudar. Já aconteceu algo muito extremo assim dentro da Vox, cara, mesmo com a oratória, eu não consigo te ajudar, porque já é uma questão além da técnica de oratória. Já existiu alguma vez algo que aconteceu nesse sentido? Já, acontece muito. Por isso que eu digo que a gente tem que ter a habilidade de desvender, às vezes. Às vezes você tem que desvender, não vale a pena se avançar. Então, já tive casos em que a pessoa sabia que precisava, sabia que tinha necessidade, já tinha pedido oportunidade, e a pessoa fala assim, mas não sei se dá para ficar tudo isso de tempo e tal. Então, até porque a gente tem várias metodologias lá, mas quando a pessoa tem essa questão de fobia social, de ter trabalho, eu barrava, né, quando eu estava no processo de matrícula direta, falava assim, os cursos mais cursos você não pode fazer, não. Aí, por quê? Porque não vai solucionar, não vai resolver. Não vai resolver, você não vai ter como fazer. E isso é muito importante, porque você pode até matricular pessoas, pode até vender para pessoas, só que não vale a pena, não compensa. Não compensa. Então, já tive casos também que a pessoa ela precisa de um psicólogo. A gente trabalha ferramenta de coach, ferramenta de inteligência emocional, nossa metodologia, mas nós não somos psicólogos. Então, o meu professor ele não é psicólogo, embora ele possa fazer. Tem muita gente que fala que a nossa metodologia ela é terapêutica, mas ele não é psicólogo. Então, já teve casos que eu falei, cara, você precisa de terapia. E a gente fala isso com muita tranquilidade, então não é um tabu, não. Por isso você precisa de terapia, não vai ser suficiente isso aqui, não. Então você tem que a gente falou semana passada que às vezes é melhor tu perder a venda do que tu perder o cliente. Porque se eu empurro alguma coisa somente para vender, eu vendi, ganhei a venda. Mas esse cara nunca mais volta a fazer negócio contigo porque ele vai se sentir enganado. Ele vai falar, pô, aquilo que o Laíri me disse não tá me ajudando. Então eu vendi, mas nunca mais eu vendo para ele. E pior ainda é que o marketing positivo ele é muito bom, mas o marketing negativo ele destrói uma empresa. Iago, eu tenho uma outra pergunta aqui. Uma pergunta é a seguinte: como iniciar uma conversa com uma pessoa pelo Messenger, entendi que é Messenger, sobre o meu produto? Ele vende purificador de água. A gente falou um pouquinho sobre essa abordagem por Messenger, por mensagem, né? Mas a pergunta dele é como iniciar uma conversa. Boa. Eu acho que o primeiro ponto é você usar de algo chamado gatilho de coerência, que é você colocar perguntas e gerar algum tipo de conexão. Então, tem uma estratégia que eu gosto de utilizar, ela é bem conhecida, se chama metodologia AIDA. Nada mais é do que você despertar a atenção daquela pessoa com a forma que você se comunica, você gerar interesse naquela pessoa, despertar um desejo e ser chamada para ação. Então, se você vai abordar uma pessoa, acho que o primeiro ponto é de que maneira você pode chamar a atenção dessa pessoa. Então, você chegar, por exemplo, numa abordagem no LinkedIn da vida, inclusive,
é bem interessante prospectar por LinkedIn, até em comparação ao Instagram, até porque o Instagram é uma ferramenta de entretenimento e o LinkedIn é uma ferramenta de trabalho, de profissão. Então é interessante você usar o LinkedIn como ferramenta de prospecção, funciona muito para a grande maioria dos locais e para a grande maioria das vendas. Mas você chegar com aquela pessoa e falar assim, pô, ô Julien, eu vi aqui que vi o seu perfil, vi aqui sua empresa, muito bacana, purificador de água, né? Pô, vi muito bacana a sua empresa, inclusive a gente atende uma empresa que estava com uma necessidade muito latente em relação à limpeza da sua água, como isso é muito importante para essas empresas, eu acredito que a gente consegue te ajudar também. Então, só para eu entender, faz sentido para você realmente contar com um fornecedor que possa purificar a tua água com qualidade, com segurança? Você colocou aí rapidamente, você utilizou um gatilho de conexão para gerar atenção, você despertou interesse dizendo que já atendeu um cliente parecido, você despertou esse desejo dizendo que aquele cliente teve um benefício e você chamou outra pessoa para ação. É uma metodologia que dá para utilizar, acho que na grande maioria dos lugares. Claro que você tem que fazer o dever de casa, tem que pesquisar quem quer ter o perfil de cliente ideal, para você personalizar o máximo possível. Mas é uma maneira que eu gosto muito de fazer, né? Usando essa metodologia AIDA. Show. O trabalho de venda hoje ele é muito mais de inteligência do que de esforço. É óbvio que quando você combina as duas coisas, a gente tem as pessoas fora de série. Mas quando eu falo de inteligência, é de você realmente ter trabalho antes de ser contratado. E isso gera conexão muito, muito, muito forte, porque quando eu vou fazer uma prospecção ativa, abordar uma empresa, onde, por exemplo, quem vende software, quem vende site, né? Tem gente que constrói site, por exemplo. Eu posso entrar no site da empresa, eu encontrei algumas deficiências no site dele, fiz aqui uma proposta de solução, então quando eu vou utilizar a abordagem que o Iago colocou, cara, muito bem, mesma coisa, eu já posso vir com algo concreto. Inclusive, cara, eu já fiz um trabalho do que eu acredito que pode melhorar em pelo menos 20% o tempo de espera do teu site, e eu queria uma oportunidade para te apresentar. Aí o cara vai pensar assim, porra, eu nem contratei esse cara, ele já está trabalhando para mim, imagina quando eu contratar. Então, também trabalhando um gatilho ali de reciprocidade, né? Que a gente estava comentando sobre gatilhos também na aula passada. A gente tem uma próxima pergunta aqui, Iago, que é o seguinte. Essa aqui é um pouco mais complexa. Como identificar o perfil comportamental do lead através da comunicação verbal e não verbal? Isso aí não é tão simples de fazer, viu? Mas a gente lá na Vox tem uma técnica chamada percepção sensorial. É onde você consegue identificar a forma pela qual aquela pessoa vai se comunicar bem. Isso depende, claro, muito de uma análise, de muito estudo. Então, não é qualquer tipo de vendedor que vai conseguir fazer isso. Por exemplo, eu colocava, quando eu ia apresentar, colocava o material didático daquela pessoa. E se eu via que, por exemplo, aquela pessoa, ela pegava o meu material didático, ela ficava tocando, provavelmente essa pessoa ela é sinestésica. A pessoa que é sinestésica, é um dos canais sensoriais, ela geralmente gosta de se colocar no lugar da outra e ela é mais movimentada se você contar uma boa história para ela. Então, o sinestésico ele gosta de utilizar, por isso é bom você utilizar as palavras sensação, você no meu lugar, frio, gelado, ansioso, você descrever os sentimentos que isso costuma ajudar o sinestésico. Então, isso era uma forma. Se eu via que a pessoa pegava o material didático e voltava a olhar para mim, provavelmente ela era de um perfil que gostava mais de um canal visual. Então, é mais uma maneira de você, claro, escrever mais as imagens para que você realmente possa convencer essa pessoa. Existe, claro, também os testes de perfil comportamental diz que conforme é aquela pessoa dominante, então, muito provavelmente uma pessoa mais conforme, mais cética, você tem que ir mais direto ao ponto, você tem que trazer cases e dados. Agora, não é tão simples de você fazer isso na prática. Como eu costumo sempre fazer, a prática ela vai te dar um feeling sobre isso. Eu confesso que tem muita gente que fala, você tem que ver a análise do perfil para você saber o que faz mais sentido numa venda consultiva. Claro que você vai entender se a pessoa quer que você faça mais rápido, tem que ser um bom observador por isso, ou se você pode falar mais devagar, você tem que fazer seu dever de casa, sua pesquisa. Mas, como eu costumo sempre dizer, processo de venda, o que é o processo de venda? Você fazer as mesmas coisas no início, durante e no final. Se você pegar o processo de venda, utilizar um segredo máximo para quem quer vender mais, chama probabilidade, produtividade probabilística. Ou seja, você pegar o processo de venda, você pegar o grande número das pessoas. Claro que você vai conversar aí se você faz uma venda consultiva, você faz 20 reuniões no mês. Eu joguei lá embaixo.
Aí 20 reuniões do mês, claro que você vai pegar 8 perfis dessa maneira, 5 perfis de outra maneira, 3, 4 perfis de outra maneira. Mas quando você entende que, na grande maioria das vezes, você pegar esse processo de venda, se você falar isso no início, durante e depois, a grande maioria das pessoas vão fechar. Então, claro que eu respeito muito outros profissionais, falam de disco e outras coisas, mas eu pego e fico muito bom. Eu treino, hoje a gente treina aí mais de 300 vendedores para ficarem muito bom num discurso, e para a grande maioria das pessoas, independentemente do perfil, esse discurso vai funcionar. A gente tem que ter muito cuidado com os testes de perfil comportamental, que ficou muito popular, isso é bacana, mas o teste de perfil comportamental que a gente está acostumado, DISC, Big Five, ele é uma ferramenta de reconhecimento do estado atual. A pessoa pode fazer um teste de perfil DISC daqui a um mês e dar um resultado totalmente diferente, dependendo do evento que se passou na vida dela. Então, é importante a gente entender, mas ele não pode ser algo que a gente vai fazer, por exemplo, eu vou contratar aqui um vendedor porque ele é dominante, o resto da vida dele vai ser dominante. Não, eu acho o canal sensorial que o Iago trouxe muito mais interessante, porque ele também mostra como aquele cliente está naquele momento. Então, o Iago deu, por exemplo, as dicas visuais que o cliente tem, mas eu posso contribuir também com as dicas verbais. O teu cliente, ele fala para ti. Então, por exemplo, por que você ficou interessado no meu produto? Eu estava vendo no Instagram, eu dei uma olhada no Google, depois eu já consegui visualizar isso aqui dentro da minha empresa. Ou seja, ele está dando dicas de que o canal sensorial dele ali é visual. Então quer dizer que se o cliente falar assim para mim, eu vi teu nome, ele é visual? Não. Isso é uma dica, aí o Iago trouxe outra dica, aí tem a expressão corporal também, enfim, tem várias coisas. Pode contribuir, Iago. Tem um livro bem legal que explica sobre isso, para quem gosta de também aprender por livro, que é O Poder Sem Limites, do Tony Robbins. Então, o Tony Robbins tem alguns capítulos que ele fala sobre como que você identifica por algumas pistas qual que provavelmente é o canal preferencial e o perfil daquela pessoa. Então, para quem quiser, depois pode colocar lá no grupo, O Poder Sem Limites, do Tony Robbins. Show. Tem mais uma pergunta aqui, Iago, que é o seguinte. Durante negociações, temos clientes que nos contam sua vida inteira. Como retomar o foco? Boa. Primeiro que a maior besteira que eu digo que já contaram para a gente é que o cliente tem sempre a razão, né? Quem já ouviu aí? O cliente tem sempre a razão. Não tem, não. Ele é a nossa razão, se não fosse o cliente a gente não existia, mas você tem que dominar todo o processo de venda. E a maneira que você evita com que o teu cliente ele devaneie muito, claro que vai ter pessoas e pessoas, é primeiro se alinhando muito bem como é que vai ser o tom da reunião. Então, é você falar, a gente vai conversar por 30 minutos, eu vou te fazer essas perguntas para saber se o que eu tenho faz sentido ou não. Quero que você fique muito à vontade para falar especificamente sobre isso. E claro que eu estou aqui para te ajudar, então vai ser eu e você em prol da solução. Esse bate-papo vai durar 30, 40 minutos, como eu te falei. E peço que você fique muito, muito bem atento, que é para a gente realmente ver se faz sentido. Ou seja, você primeiro faz algo que a gente chama de upfront contract, que é termo de contrato. Você já coloca como é que vai ser. E aí você já dá o tom que você vai controlar. Quando você pega que o cliente divaneia, aí você tem que ter o que eu digo, é uma habilidade de fazer uma leitura de quando aquele cliente vai ter uma pausa para você pegar e retomar. E se você está no presencial, olha como a comunicação ela é incrível, ela é mais complexa do que a gente pensa que é. Então, se você está aqui conversando com uma pessoa no presencial e vê que ela está divaneando, quando ela der uma pausa, muito você trazer de volta. Ou, quando, por exemplo, ela está falando e você simplesmente dá um toque nela, então vamos supor que eu estivesse aqui na frente do Laíri, eu pego e falo assim, o Laíri está falando assim, e Laíri, desculpa te interromper, mas me explica melhor sobre tal coisa. E aí você toma a venda de volta para você. Então, você tem que, primeiro, fazer essa leitura de quando a pessoa der a pausa, geralmente no vídeo de linguagem. Você aproveita que quando as pessoas não têm uma boa comunicação, elas vão ter os famosos vídeos de linguagem, o né. Quando surgir um aí você pega de volta. Mas outra maneira é, para você fazer isso de forma sutil, você só chegar, tocar na pessoa, se você estiver no presencial, assim, e daí, desculpa te interromper, eu uso essa expressão, desculpa te interromper, mas isso é muito importante aqui para o nosso processo, para entender como que funciona a tua rotina em relação a isso. Então, é uma maneira que eu gosto muito de utilizar para poder retomar a venda para mim.
Legal. E lembrando também que, dependendo da etapa da venda que tu tiver, não é ruim que o cliente esteja contando a vida inteira dele. São dicas que ele vai te dar para que tu utilize como argumento e aí consegue gerar mais conexão. Como é que a gente gera conexão? Encontrando coisas em comum com o meu cliente. Então, o cliente está contando a vida dele, cara, aproveita para tu falar assim, pô, cara, lá em casa era assim também. O meu pai também fazia isso. Então, e aí tu vai gerando conexão. Agora, óbvio, se tu programou, se na tua agenda tem uma programação de 30 minutos e o cara tá 20 minutos falando, também não vai ter apresentação comercial ali, vai ser um monólogo. E aí, cara, aplica isso que o Iago falou que faz muito sentido. Iago, cara, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Eu acredito que tenha trazido muita coisa boa para quem está aqui assistindo. A gente tem mais de 250 pessoas na comunidade. Essa aula vai ficar gravada no YouTube por uma semana somente. Então, as pessoas que não participaram, a gente vai colocar no grupo para participar. Aproveitando, Iago, o Vitor tem uma pergunta para fazer, mas antes do Vitor fazer a pergunta, Iago, a gente não combinou nada antes. Se tu quiser presentear o grupo com algum desconto, algum cupom, alguma coisa na Vox aí, a gente tem muito Legal. também, então, os cursos online da Vox. Vai pensando em Legal. alguma coisa que pode fazer, deixa Deus tocar no seu coração. Já pensei, ó, o negócio é o seguinte, ó, então vamos lá, você joga... Segura o final, que deixa o Vitor fazer a pergunta dele, que aí já... então pronto. Para reter a atenção, né? Isso. Pode fazer a pergunta aí, Vitor. Não, na verdade não é uma pergunta, é dar vamos dizer assim, ajudar, né, com mais informação. Sim. Tem um livro também excelente que complementa, assim, de maneira muito bacana, explicativa, detalhada e legal, que é Prospecção Fanática. Que ele também, isso, Prospecção Fanática tem toda essa parte ali também de gerar o discurso, né, a montar o script para abordagem do cliente e pega tudo que o Iago falou, né, chamar atenção, o gatilho também da parte de gerar interesse, né, e isso aí pode variar de acordo com a área da pessoa, o motivo, né, dele estar realmente buscando, então você dizer que vai aumentar em 20% ou vai trazer um benefício, né, e aí traz o case, já tendo clientes no teu setor que tem esse benefício aqui, resolvemos isso para ele, e aí você já depois encerra chamando ali para uma apresentação, né, ou fazendo a visita. Então, realmente é o Raider, né? Mas só dar essa contribuição desse livro que eu estudei, é muito bacana. Ótima contribuição. O livro realmente é muito bom. É um guia. Iago, agora contigo, o que a gente consegue fazer para quem quer melhorar a comunicação? E antes do Iago falar, pessoal, muitas pessoas, quando eu divulguei durante o processo de Best Speaker, que eu estava participando, e eu tive o acompanhamento da Vox, eu tive uma mentoria com a Vanessa, que é coordenadora da Vox também, instrutora da escola, e algumas pessoas vêm me falar, pô, Leandro, mas tu já te comunica bem, tu já fala bem, tu já faz palestra há muito tempo, por que tu ainda estuda oratória? Cara, primeiro, não existe ninguém que saiba tanto que não tenha capacidade de aprender, mas principalmente porque sempre tem pontos de correção. Eu faço palestra há 14 anos. E todas as vezes que eu gravava um vídeo falando, Vanessa, preciso isso aqui. Cara, tinha um monte de coisa que eu podia melhorar. E sem dúvida nenhuma, eu consegui ser campeão da categoria de vendas do The Best Speaker, participando com 19 mil inscritos e sendo considerado o maior palestrante de vendas do Brasil, uma contribuição muito grande da Vox, uma contribuição muito grande da oratória. Se não fosse isso, meu irmão, muito provavelmente eu não conseguiria. Então, Iago, bora a condição. Mérito é todo seu. A gente é só o meio para poder te ajudar em relação a isso. Parabéns mesmo. E, ó, para quem acompanhou a gente, para quem depois lá ele pode mandar lá no grupo também. Então, a coisa é a seguinte, hoje a gente tem uma metodologia que já treinou em mais de 90 mil alunos pelo Brasil, e nós temos uma plataforma de comunicação oratória, onde, para quem seguir aqui o meu Instagram, então lá ele pode colocar meu Instagram no grupo e falar assim, ó, eu sou da comunidade Vendedores Pro e quero meu prêmio. Então, você pode mandar, o Laíro vai mandar meu Instagram lá no grupo de vocês. Então, quem seguir lá meu Instagram até amanhã, meio-dia, né? Tem que ter gatilho de cacete, porque eu tenho que ser vendedor com vocês também. Então, quem seguir até amanhã, meio-dia, você colocou lá, falou assim, ó, vim da comunidade Vendedores Pro e quero meu prêmio. Você vai ganhar 5 aulas da nossa plataforma de oratória sobre comunicação oratória gravada para você assistir estilo Netflix quando você quiser.
Então é só você De me graça, seguir lá no Iago, não é Instagram. desconto, é De gratuito? graça, 0,800. A única coisa que você vai ter que fazer é seguir meu Instagram, então pode mandar lá no grupo pra galera também, seguir o meu Instagram, e mandou lá um direct dizendo assim, ó, tio, vim aqui da comunidade de vendedores pro e quero meu prêmio. Você vai lá ter acesso ao link da nossa plataforma de oratório, com 5 aulas de oratório e comunicação para você melhorar o teu processo de venda. Tá bom? Fechou? Iago, fechou, cara. Muito obrigado pela tua contribuição, muito obrigado pela gentileza. E você sabe que pode Tamo continuar junto. contando comigo. Semana que vem eu tô aí em São Paulo, a gente toma um chopp aí. Vambora. Valeu, pessoal. Boa noite. Um Tamo abraço. junto. Obrigado, pessoal. Até mais.